quando eu acabei o serviço militar, que era duro naquela ocasião, né? Era término da guerra, os instrutores eram tenentes que tinham ido para a guerra na Itália e tal. Aí eu terminei o serviço, abri um concurso no próprio Ministério do Exército, né? Na ocasião. Se chamava Ministério da Guerra, que era exatamente o que eu conhecia. A prova de inglês, matemática e noções de inglês. Traduzir um texto para o português. Então eu fui aprovado nos primeiros lugares e fui mandado para a Escola do Estado-Maior do Exército para ser burocrata. Era um tipo de um funcionário civil no meio militar. Era um pouco militarizado. Posteriormente, eu fiz, durante o período que eu fiquei lá, nesse emprego, a primeira parte do período, eu fiz o curso científico no Colégio Frederico Ribeiro, à noite. Muito bem, terminei o curso. A faculdade mais perto que tinha é a Faculdade de Medicina. Você diz vocação ou não vocação? Foi vocação, foi ver o lugar, a possibilidade de estudar. Aí eu fiz o vestibular e passei lá para a Faculdade de Medicina. E o capitão Siqueira, que era o chefe da secretaria, que era o meu chefe, ficou entusiasmado, ficou vaidoso, porque um funcionário dele tinha passado para a Faculdade de Medicina. E aí me deu uma chance fantástica. Diz, olha, você faça o seu trabalho aqui, de manhã, de tarde ou de noite, quando puder, e frequente as suas aulas normalmente. E assim eu fiz o curso de medicina. Mas dá para emocionar, né? A minha trajetória até chegar ao estudo da doença de Chagas foi uma trajetória relativamente longa. No 5º ano de medicina, em 1955, eu já tinha tomado conhecimento durante o curso médico sobre doença de Chagas, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com o professor Armando Puig, no Hospital Moncoru Filho, onde as 3 grandes doenças cardiológicas, eu era um aprendiz de cardiologia, eram, em primeiro lugar, a hipertensão arterial, a cardiopatia coronária, a doença coronária, e, em terceiro lugar, a doença de Chagas. Depois, a febre reumática e outras doenças cardiológicas. E eu, particularmente, me interessei pela doença de Chagas. E, como interno daquele hospital, eu apresentei o meu primeiro trabalho, um sábado de manhã, para o professor Luiz Feijó, sobre os 58 casos que nós tínhamos relacionados naquele hospital sobre doença de Chagas. Naturalmente, a grande maioria cardiopata, porque era um ambulatório de cardiologia em que eu estava passando, dos 8 ambulatórios de clínica médica que eu tinha passado, foi o ambulatório que eu me fixei. Posteriormente, eu fui para a disciplina de doenças infecciosas e parasitárias, né, que na época se chamava doenças infectuosas e tropicais, dirigido pelo professor José Rodrigues da Silva. Tem aqui a fotografia dele, a última fotografia. E lá ele me convidou para eu trabalhar num projeto chamado Coração Infeccioso. Eu era um sujeito de formação cardiológica e para pegar todas as cardiopatias. A primeira que eu peguei, naturalmente, foi doença de Chagas, depois diversas outras cardiopatias infecciosas, como varíola, difteria e diferentes outras. E isso foi a minha base para a minha tese de docência livre sobre doença de Chagas. E foi muito interessante isso, porque eu tinha 2 assuntos para a minha tese de docência livre e doutorado. Um assunto era extremamente original.
que foi uma descoberta praticamente, sem nenhuma vaidade eu digo isso. Eram os indivíduos que eram tratados de esquistosomose, com antimônio trivalente, faziam um tipo de isquemia miocárdica, e aquilo caracterizado por eletrocardiograma, e posteriormente nós verificamos que aquela isquemia não era por falta de sangue, era por sobra de sangue, por falta de circulação do sangue na microvasculatura cardíaca. E verificamos isso através do exame do fundo do olho dos pacientes. Ficavam as arteríolas dilatadas, cheias de sangue, mas como o sangue não circulava, não oxigenava. Então eu levei para o professor Rodrigues, que era um homem, eu já manifestei, muito interessante. Ele deixava que você tomasse a sua atitude, a sua atividade, a sua decisão, o que hoje não é muito comum entre os indivíduos que vão fazer pós-graduação e mestrado. Isso foi talvez a coisa mais importante da minha carreira. Eu disse, professor, tem dois projetos. Um projeto é um projeto muito original, digamos assim, uma descoberta, porque não se sabia qual é o mecanismo da isquemia, entre aspas, né, da cardiopatia causada por antimônio. E o outro projeto é um projeto mais geral, sobre doenças de Chagas, no Rio de Janeiro, que eram sobre migrantes. Havia um foco de Chagas aqui em Santa Teresa, que é uma exotia de animais, sobretudo gambá. Havia o pastão de Megistos, que foi, digamos assim, o vetor em que o Chagas descreveu a doença, que existe ainda aqui em Santa Teresa, silvestre, que convivia com gambá, os gambás eram infectados. Então eu perguntei ao professor, o que o senhor acha de um ou de outro? Ele disse, qualquer um serve, desde que seja bem feito. E aquilo, eu saí meio chateado daquela coisa. Pô, o camarada não opina, mas foi uma das melhores coisas que ocorreu na minha vida. Eu tive que decidir, tomar uma decisão, e eu pensei, esse negócio de antimônio, isso é muito original, mas amanhã isso pode não ser mais terapêutico para a esquistosomose. Não deu outra coisa, foi exatamente isso. Alguns anos depois apareceram outros medicamentos para tratamento de esquistosomose, sem a toxicidade, com muito melhor efeito. E eu escolhi, então, trabalhar com doença de Chagas. Então, a minha tese foram 4 capítulos. Um capítulo sobre o Trypanosoma cruzi, que na ocasião nós chamamos de complexo cruzi pela primeira vez, porque era um trypanosoma de baixa virulência. A gente só conseguia que ele produzisse cardiopatia no animal experimental, fazendo supressão do animal. Ele, in natura, era tirado do gambá, ele não pegava no camundongo. Quando a gente suprimia o camundongo com medicamentos, com corticóide e outros medicamentos, então ele desenvolvia cardiopatia e tal. Esse era um aspecto. Segundo, ele não causava doença no gambá, como não causa doença no gambá. Posteriormente, Maria Dini descobriu que o gambá é ao mesmo tempo um reservatório e o transmissor da doença através das glândulas odoríferas. Eles fazem uma aspersão daquele líquido e contamina os outros animais, inclusive contamina os alimentos do homem. Então esse é o segundo aspecto, são reservatórios. Primeiro o trypanosoma, depois vetores de reservatórios. O terceiro aspecto da doença, a doença de Chagas por transfusão de sangue no Rio de Janeiro. E o quarto aspecto eram os doentes, que eu tinha 100 doentes, que eu tinha colecionado, 58 no Hospital Corvo Filho, e os demais já na clínica de doença infecciosa e parasitária. Então eu fiz o número 100, tinha um pouco mais, até para facilitar os cálculos os percentuais, etc., que foi meu primeiro trabalho. Com essa tese eu publiquei 4
quatro trabalhos que eu julgo de grande importância na minha carreira. O primeiro trabalho sobre o complexo Kruse, que hoje é citado em todos os trabalhos, aí já com maior complexidade, porque apareceram hoje, naquela época a gente tinha um Trypanosoma cruzi. Como classificação taxonômica, hoje nós temos 6 Trypanosoma cruzi, então já previa que pudesse ter tripanosomas com características diferentes. O Chagas já tinha descrito 2 características ou 3 características do cruzi. Formas finas, formas largas, que ele admitia que fosse masculino e feminino. Ele estava acostumado a trabalhar com malária, ele admitia que as formas finas eram masculinas, as formas largas eram formas femininas. E que houvesse uma esquizogonia, por isso que ele chamou esquizotrípano cruzi inicialmente, posteriormente ele chamou de tripanosoma, e a nova classificação diz tripanosoma, entre parênteses, esquizotrípano cruzi. Posteriormente, Brenner ampliou isso, então fez 3 formas, as formas finas, as formas largas e as formas muito largas, que ele chamou também de Stutt-Form em inglês. Então, o primeiro meu trabalho foi sobre cruzi em gambás e experimentalmente em camundongos, cobaios e cães. E nós repetimos praticamente o trabalho feito anos anteriores por Chagas. Foi a Tereza porque Marcelo. Marcelo é o seguinte, a Margarita Arboleda Naranjo, uma colombiana, bacana, assim, veio fazer uma tese aqui em Barcelos sobre hepatite B. Por que ela veio fazer? Veio fazer essa tese porque não tinha hepatite B aqui. E o resto da Amazônia tinha, aqui não tinha. Então ela quis ver. Por que não tem e tal. E veio aqui, passou coisa e disseram a ela que tinha o piolho da piaçava, não sei o que, não sei o que. Ela pediu para ver e me telefonou e disse, olha, professor, é barbeiro, isso que tem aqui é barbeiro. Ela tinha feito o curso lá. E tal, eu digo, olha, me manda esses soros da hepatite, o seu, para eu testar Chagas. E testei, deu 12,5%. Aí eu digo, tem alguma coisa lá. Então, o motivo foi esse. De vir aqui para ver no ano seguinte. Em 92 eu vim ver. E aí eu envolvi a Margarita, ela fez a tese dela, foi brilhante, mostrou que tinha coisas ecológicas e que aqui não tinha e tal, fez uma série de considerações, fez um estudo geográfico que é o melhor que tem hoje, eu dei até a Lúcia Brum para ela ver sobre o município de Barcelos. E aí nós fomos, no ano seguinte, fomos para o interior aí. Depois aí eu fiz o projeto realmente, a gente fez essa primeira viagem ao Piaçabal do Limão. Isso foi interessante porque andou lá 5 horas por dentro da coisa, é isso que o Genilton quer ir. Chegou no meio do caminho, tinha uma árvore cortada. Aí o cara teve que cortar aquilo a machado. Então nós saímos com sol e chegamos com noite lá. E nós fomos lá, tinha o caboclo esperando e mais uma família aí duas famílias, eram umas 8 pessoas. Era eu, Margarita, Toby Barrett, o Naif, um outro técnico que eu não me lembro o nome, e o caboclo que ia com a gente, e o Agenor, que é quem era o sujeito que levava o barco, que era um barco da Universidade de Minas. E aí o Toby Barrett disse, olha, eu vou jantar e eu vou lá ver as armadilhas, como estão e tal. Foi lá, tinha botado armadilha para barbeiro, vários lugares e tal, mas era aquela armadilha, não era das boas.
boas, não, daquelas que põe a caixinha e tal. E aí aquilo não funcionava muito. E foi o Toby, demorou assim umas 2 horas, não voltou o Toby. Aí o caboclo disse, doutor, precisa ver o doutor. Precisa ver o doutor, porque ficar 2 horas, era 1 quilômetro mais ou menos do assentamento. Aí fomos lá, chegamos, encontramos o Toby assim. Eu pensei que ele estava passando mal, bateu na cabeça. Ô, cara, o que é que houve? Um mateiro, eu, cara, acostumado com a mata. E eu tentei voltar 3 vezes, mas vi que ia me perder. Aí resolvi passar a noite aqui. Você vê que é o cara que sabe e conhece a Amazônia. É. Qualquer um de nós íamos nos perder. Isso. Ali, com certeza. Ele então, se manteve no lugar, né? Aí a gente tinha que observar aquilo depois de noite. Aí ele voltou, nós voltamos e fomos, não sei, acho que foi no dia seguinte. E aí começamos a ver as armadilhas e tal. 1h da manhã, nós não tínhamos pegado nada. Dia seguinte eles derrubaram uma piaçava, pegaram um monte de... Aí tinha, a piaçaba caía e a gente contava aí apareceu cobra, apareceu muito barbeiro, ninfa, não sei o que, e foi a primeira coleta que a gente fez. Depois o pessoal, aí os caboclos aí desenvolveram uma técnica, chega um sujeito aí, traz uma escada, um sujeito formado no CDC, traz uma escada para subir na palmeira para catar os bichos. Aí diz o caboclo aí, Josué, vem cá, doutor, por que não põe uma vara de bambu e põe o negócio lá em cima? E aí pegaram um negócio conhecido no arroz, que põe um camundongozinho com alimentação. Atrai, faz uma... E põe um plástico, uma isca, põe lá. E aí já acabou a escada, acabou tudo. A gente põe uma varinha de 2 metros, põe a bicho lá. Em cima. E aí o barbeiro vem, fica naquela armadilha, fica preso de manhã, a gente recolhe. E a técnica que hoje a Ângela usa. Foi desenvolvido mais pela Ângela e pelo pessoal aí. E é isso foi o começo. Engraçado, eu tive o privilégio de conhecer a doença de Chagas antes de conhecer aqui. Porque se eu não conhecesse, eu ia ficar com a visão deformada. O que o Pedro Albajar, no início, ficou com a visão deformada. Ele pensava que doença de Chagas é essa coisa que tem aqui, não é. É o que está lá. Aqui é uma antropozoonose, uma doença que a segunda etapa, a primeira é exotia, coisa de animais, depois o homem começa a invadir o ecótopo silvestre e começa a se infectar. Então o homem é o ator realmente aqui. Os bichos estão quietinhos lá, mantendo a sua coisa. Os animais mais antigos não sofrem, o tatu, o gambá, não sofrem, se adaptaram àquilo. Os mais recentes podem ter, os macacos podem ter, mas os mais antigos não. Quando o homem entra no ambiente, é como se ele estivesse começando, ele se infecta e o parasita não está adaptado a ele, não pega direito, etc, etc. E aí com o tempo, e isso aqui é o futuro, é a coisa do futuro daqui. Isso aqui pode se tornar uma Minas Gerais depois, com uma doença de Chagas grave, com a mesma coisa. A prevenção aqui é dificílima, porque nas áreas endêmicas você tem o encontro marcado com o barbeiro, que é a casa do indivíduo e o pé do domicílio. Aqui ele está na mata. Então a única forma vai ser isso que vocês estão fazendo, é educar a população para prevenir a adaptação, que a gente chama de promoção da saúde. O que vocês vão fazer aqui é promover a saúde, não propriamente prevenir a doença. Promover a saúde, prevenir a doença, diagnosticar, tratar, prevenir a disfunção e registrar o óbito, que é fundamental, para prevenir a vida.
Lá vai. Nasce o brinquedo que eu mandei preparar. Rodrigo. Lá vai. Nasce o brinquedo que eu mandei preparar. Vai faltar filme, tu vai ver. Mas as Ele vai meninas ligar pro querem seu ver Tô com paciência que eu já vou levar. Mas as meninas querem ver o desenho dele. Tô tem paciência que eu já vou levar. E você sabe como é que pega no chave? Não. O brinquedo que eu mandei preparar. Você já escutou falar da doença de Chagas? Olha, eu já escutei falar, mas não tenho muita clareza. O brinquedo que eu mandei preparar. Falar da doença de Chagas? Já, O que você escutou falar sobre a doença de Chagas? que é um carrapato, né? Mas a menina quer ver o desenho dele. Tenha paciência que eu já vou levar. E vamos, companheiro. E tudo certo. Não sabe. E não sabe nada sobre a doença de Chagas. Vamos, companheiro. E tudo certo no rojão. Que nem soldado guerreiro. Tô na frente de um batalhão. Que nem soldado guerreiro. Tô na frente de um batalhão. Tô lá vai. Nosso brinquedo que eu mandei preparar. Tô lá vai. Nosso brinquedo que eu mandei preparar. Mas as meninas querem ver o desenho dele. Tenha paciência que eu já vou levar. Mas as meninas querem ver o desenho dele. Tenha paciência que eu já vou levar. E vamos, companheiro. E vamos na casa chegar. Nós vamos ver o dono da casa. O que ele tem para nos dar. Vamos ver o dono da casa. O que ele tem para nos dar.